Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso Lei Maria da Penha. A gente vai destrinchar e analisar a Lei 11.340/2006, que vai versar justamente sobre a violência doméstica, à luz aí dos preceitos constitucionais que protegem a família, bem como todos os integrantes dessa família, tá? E, portanto, garante a segurança, a saúde mental, a saúde física desses integrantes da família e especialmente da mulher. Tá? Então a gente vai analisar aqui, fazer primeiro uma análise histórica, então como surgiu a Lei Maria da Penha, por que leva esse nome. Acredito que todos saibam, mas pelo menos é importante que a gente compreenda como surge essa lei, qual lei que era aplicada anteriormente à Lei Maria da Penha. Então a gente vai analisar que era uma lei lá no ano de 1995 que era aplicada a Lei Maria da Penha, que trazia as agressões como sendo basicamente ali, agressões de menor potencial ofensivo, que na maioria das vezes os agressores poderiam trocar essa pena, por exemplo, fazer uma substituição por uma pena que não fosse a privativa de liberdade. Tá? Então, dito isto, vamos passar para o nosso material. Tá? Eu vou pedir para colocar nosso material na tela e a gente já começa de fato a analisar a Lei Maria da Penha. Mas antes da gente ir para o nosso material, relembrando, recapitulando aqui, né, muito rapidamente, a gente vai estudar a parte histórica, como surgiu, como eu vim falando, que eu acabei não falando na realidade, a parte filosófica, sociológica também da criação dessa lei, mas vamos focar especificamente também na parte jurídica da construção dessa lei, tá? Mas antes que a gente passe o nosso material, deixe primeiro que eu me apresente. Meu nome é Alisson Fernandes, sou especialista em Direito Penal e em Processo Penal, também sou historiador e sou graduando do curso de Direito. Então comigo aqui vamos fazer toda essa análise da Lei 11.340/2006. Agora sim vamos para o nosso material, vamos juntos. Ó pessoal, primeiro ponto aqui, eu vou estar no canto da tela para vocês, tá? Eu quero que vocês foquem especificamente no nosso material. Primeiro ponto, a gente vai versar aí sobre o surgimento da Lei 11.340/2006, especificamente o que traz a nossa Constituição Federal do Brasil, né? Ali no seu artigo 226, onde ela vai versar o seguinte, o artigo 226, como está no nosso material aqui, ó. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Perceba, a Constituição já define aqui, portanto, que a família, como sendo uma base social e uma base da sociedade, ela deve ter sua proteção especial garantida por quem? Pelo Estado. Então ela já traz o Estado como o primeiro garantidor dessa família. Isso é essencial que nós saibamos, que a família ela vai estar preceituada, portanto, na nossa Constituição Federal como algo que deve ser protegido pelo Estado brasileiro. Tá? E ainda vai versar aqui no parágrafo 8º, quando traz o seguinte, ó, o Estado assegurará a assistência à família, tá, na pessoa de cada um dos que o integram. Perceba, ela já traz outro ponto importante, e por que eu estou falando de Constituição Federal nesse momento? Mas a aula não seria sobre a Lei 11.340/2006? Sim, mas se você bem sabe, né, e para os que não sabem também, existe uma lógica na criação jurídica de um ordenamento jurídico, por exemplo. Tá? Existe uma lógica que a gente conhece, para nós que estudamos direito, como sendo, portanto, a chamada pirâmide de Kelsen, onde a gente vai ter no topo dessa pirâmide, no topo das leis, a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei máxima. Portanto, qualquer lei que seja considerada infraconstitucional, ou seja, que esteja abaixo da Constituição, tem que estar de acordo com ela. Caso contrário, não será recepcionado no nosso ordenamento jurídico. Caso contrário, não esteja de acordo com a Constituição, será revogada imediatamente. Às vezes nem passa, portanto, de um projeto de lei, né? Não chega nem a passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E quando passa por um erro gravíssimo, né, sempre tem as ações diretas de inconstitucionalidade. Tá bem? Então, vamos lá. Artigo 226 da Constituição versa sobre a família, né, tendo proteção especial do Estado. O seu parágrafo 8º traz que o Estado, novamente, figura ativa nessa proteção, vai assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. Perceba, ele aqui, logo na Constituição, ela não institui, portanto, um protecionismo a uma pessoa específica ou a um integrante específico. Quem vai fazer isso é a legislação especial, que é a Lei Maria da Penha, 11.340, onde ela vai proteger as mulheres.
tá? Por isso que ela é uma lei protecionista, uma lei importantíssima, aliás. E já traz o seguinte, ó, dizendo que o Estado vai criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Perceba, ela já traz essa obrigação para o Estado de que ele sim é obrigado a criar esses mecanismos para essa integral proteção, tá? E pela manutenção, evidentemente, dessas relações. Perceba, ela não traz aqui em momento nenhum que a sociedade ela seria obrigada, portanto, a criar esses mecanismos, mas a sociedade é responsável também dentro desse sistema e dessa organização jurídica. Óbvio, o Estado como garantidor, o Estado como criador desses mecanismos, bem como a sociedade também inserida nesse mecanismo. A sociedade também ela vai ser obrigada a garantir, portanto, né, assegurar, portanto, essas relações, assegurar, portanto, a saúde e a integralidade desse participante dessa família, em especial da mulher. A gente vai ver mais a fundo, mais para frente, dentro da própria Lei Maria da Penha, tá? Então, colocado esses pontos, é importante a gente ver aqui também que a defesa, portanto, contra a mulher, né, a defesa, portanto, contra a violência, aliás, contra a mulher, contra a violência doméstica e familiar também, ela traz que, dentro da história, portanto, tá, da criação e do surgimento dessa lei, essa lei ela surge, portanto, com a Maria da Penha Maia Fernandes, eu ia dizendo Silva, Maria da Penha Maia Fernandes, tá? Que buscando aí, no entanto, essa lei, ela vai trazer o seguinte, ela vai contribuir na luta justamente pela erradicação dos crimes contra a mulher, de violência especificamente contra a mulher. Depois aí a gente vai ter, por exemplo, o surgimento, né, inserção lá no artigo 121 do nosso Código Penal, aí a respeito do feminicídio, tá? Como sendo uma majorante. Mas vamos lá. Aqui ela traz o seguinte, contra a mulher, né, resguardando aqui, portanto, as vidas das mulheres, tá? E garantindo a punição para os agressores e possibilitando, sim, agora um atendimento humanizado às vítimas. Pessoal, essa última fala é muito importante, ó, e possibilitando um atendimento humanizado às vítimas. Por que é importante? Porque, veja bem, sabemos, né, evidentemente, que durante muitas décadas, na realidade, não é de hoje, que as mulheres buscam seu espaço dentro da sociedade. E esse espaço não é um espaço de superioridade, mas sim de igualdade. Todo o processo de luta do feminismo ele é uma luta por igualdade. Mas o ponto aqui especificamente não é esse. O ponto é que esse atendimento humanizado ele deve ocorrer por quê? Em algumas situações, para não dizer em todas, infelizmente, né, quando a mulher chegava numa delegacia para fazer a denúncia, né, de violência doméstica, seja ela do pai, do irmão, do tio, do primo, do companheiro, do namorado, enfim, ela era desacreditada dentro dessa delegacia, dentro desse ambiente estatal que estava ali para garantir essa proteção a essa mulher. Ela era desacreditada. Em muitos episódios bizarros, né, quando as autoridades perguntavam, mas será que você não caiu? Né? Será que ele realmente bateu em você? Será que não era uma brincadeira? Onde é algo seríssimo. Né? Ou até mesmo mulheres que são vítimas, infelizmente, de crimes sexuais, que está dentro do artigo 5º da Lei 11.340, o legislador ele vai definir o que são, portanto, os tipos de violência doméstica. A gente vai versar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas, por exemplo, das mulheres que eram estupradas, infelizmente, e aí as autoridades ou a própria sociedade, né, como a gente viu em várias matérias, traziam, por exemplo, mas era a roupa que ela estava usando. E, na realidade, um lema que foi levantado na luta contra essas atrocidades era justamente que a roupa, na realidade, não tinha culpa de nada. A roupa não era um convite a nada. Muito pelo contrário, a culpa sim era dos agressores. Estes sim deveriam ser punidos com todo o rigor da lei, como serão e como deverão, tá? Mas, posto isso, esse atendimento humanizado, ele fala o seguinte sentido, diz que o Estado deve utilizar todas as políticas públicas que são implementadas, aí falo especificamente das políticas públicas do SUAS, tá? Não estou falando do SUS, que o SUAS está dentro do SUS, mas não é do SUS especificamente, estou falando do SUAS, tá? Que vai falar aí especificamente dos assistentes sociais, dos psicólogos, que são importantes para o acompanhamento dessa mulher, né, para elas tentar pelo menos voltar a viver com o mínimo de dignidade possível, inserida novamente
dentro da sociedade e longe, o mais longe possível desse agressor, tá? Então a Lei Maria da Penha, né, esse nome de Lei Maria da Penha é uma homenagem, infelizmente uma homenagem por um fato triste, né, à enfermeira Maria da Penha Maia Fernandes, aí, que foi agredida pelo marido durante 6 anos. Ele, durante 2 vezes, né, tentou assassinar ela, fora as várias outras agressões, essas 2 mais sérias e mais severas, evidentemente, que ele tenta assassinar ela 2 vezes. A primeira, ele tenta assassinar ela com arma de fogo, esta, infelizmente, já vem deixando ela paraplégica, né, acaba deixando ela paraplégica, e numa segunda, né, uma posterior agressão, tentativa de assassinar ela, ele tenta eletrocutar ela e depois afogar, tá? Só que, infelizmente, pessoal, a história mostra isso muito nitidamente. A punição ela só veio a ser efetivada 19 anos depois, praticamente 2 décadas, para que esse homem, né, para que esse agressor viesse a ser punido aí pelo Estado com o rigor da lei. Só que com o rigor da lei, infelizmente, entre aspas, porque embora demorou praticamente uma vida para esse homem vir a ser punido, 19 anos praticamente, né, foram 2 julgamentos, desses 2 sentenças diferentes, separadas. No total ele teria que cumprir praticamente 25 anos de prisão, né, de pena aí, portanto. Só que ele ficou apenas 2 anos em regime fechado, depois ele progrediu de pena. Perceba, eu não estou falando, evidentemente, que sou contra, claro, os regimes de progressão de pena, não. No entanto, 2 tentativas de assassinato, 6 anos de agressão, e esse sujeito ele permanece preso apenas em regime fechado durante 2 anos. Eu acho um pouco injusto, né? Embora eu saiba que o sistema penal brasileiro ele é, acima de tudo, leva em consideração a questão principalmente da ressocialização e da liberdade do indivíduo, né, do paciente, ainda assim, tá? Ainda assim, é uma pena muito ínfima para os crimes, né, que foram cometidos ao longo de todos esses anos. Mas, infelizmente, esse acusado aí, ele só ficou acusado não, né, condenado, que ele foi condenado, né, em 2 sentenças, ficou, infelizmente, preso durante 2 anos em regime fechado, depois progrediu de pena, tá? E durante, né, todo o processo sofrido pela Maria da Penha, ela vai escrever um livro chamado Sobrevivi, Posso Contar, lá do ano de 1994. E ela vai fundar, portanto, o Instituto Maria da Penha, que posteriormente, né, essa lei viria a ser criada 12 anos após a publicação desse livro, lá no ano 2006. Tá? Ela cria esse instituto em 2009 e ela vai estimular, ou seja, 3 anos após a criação da lei, tá? E ela vai estimular e contribuir para a aplicação direta e integral da Lei Maria da Penha. Então ela cria o INPE, que é o Instituto Maria da Penha, tá? Ou IMP, bem como também vai ajudar a monitorar a implementação e o desenvolvimento das práticas das políticas públicas para o seu cumprimento. Porque perceba, a Lei Maria da Penha ela é uma lei punitiva para o agressor, mas ela tem que ser protecionista para a vítima. Ela é uma lei que ela tem 2 caminhos, tá? A primeira ela vai versar sobre uma proteção integral da mulher, que é a principal preocupação da Lei Maria da Penha. Não pensem que diretamente a Lei Maria da Penha ela é uma lei que tem que ser punitiva e diretamente punitiva, esse é o real objetivo dela. Não. O objetivo primário dela é proteger essa mulher, tirá-la de longe desse agressor. Posteriormente, sim, ou praticamente no mesmo momento, tem que ser assim na realidade, punir esse agressor, né? Punir com todo o rigor da lei, tá? E a gente vai entender por que essa importância dessa punição o mais rápido possível, tá? Porque é essencial que se tire essa mulher próxima desse agressor o mais rápido possível, tá? Então esse instituto ele vai justamente buscar monitorar, observar, né, como estão sendo implementadas as políticas públicas para o cumprimento da lei, tá? E aí antes da Lei Maria da Penha, esse era o ponto que eu queria chegar com vocês, antes da Lei Maria da Penha, as vítimas, infelizmente as mulheres vítimas de agressão, elas eram amparadas da Lei 9.099, né, do ano de 95, que eu falei para vocês, e ela regulava os crimes de menor potencial ofensivo. Percebam o gigantesco problema aqui, tá? Porque, ou seja, quase sempre essa pena desse agressor ela era convertida, como eu coloquei no slide para vocês aqui no material, ela era convertida em prestação de serviço à comunidade.
que não é, em hipótese alguma, suficiente, em momento algum é suficiente. Então a Lei 11.340, nossa Lei Maria da Penha, ela vai alterar justamente nosso Código Penal, o nosso diploma legal penal, tá? E ela vai possibilitar agora que esses agressores sejam presos em flagrante, o que é importantíssimo, tá? Ou tenham pelo menos a sua prisão preventiva decretada, tá? Ou seja, o que é o Instituto da Prisão Preventiva? A prisão preventiva ela é uma prisão dentro do nosso ordenamento jurídico, é uma pena privativa de liberdade por antecipação, ou seja, eu estou tutelando o direito da mulher, né, de conviver em sociedade. Como fazendo isso? Eu previno que esse agressor volte a cometer um crime contra ela, ou seja, eu prendo ele preventivamente, já supondo, já esperando que esse agressor ele venha, portanto, a agredir ou perseguir, por exemplo, a vítima. Evidentemente, cumprindo todos os requisitos estabelecidos pelo nosso Código Penal para a aplicabilidade da prisão preventiva. Também não é o meu bel querer, também não é o bel querer da autoridade. Fica a critério, tem que cumprir os critérios do que traz o nosso diploma legal. Cumprindo os critérios, é decretada sim a prisão preventiva deste agressor. Tá? Então, esses acusados, eles também não poderão mais ser punidos com penas alternativas. Perceba, não cabe mais, portanto, a punição de penas alternativas, não cabe mais aquela questão de prestação de serviço à comunidade, não cabe mais aquela questão de doação de cesta básica, não. Agora a pena ela é privativa de liberdade, ela é como a gente chama, a última ratio, ou seja, a última punição possível. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do sistema penal brasileiro, a pena privativa de liberdade, ela seria, portanto, a última instância e, portanto, seria a punição mais gravosa, a punição mais dura do nosso sistema penal brasileiro. Tá? Então, as outras penas seriam mais brandas e de atenção, que não cabe aqui. Aqui, pelo contrário, já se vai para uma pena bem mais grave, porque é uma resposta a essa lei 9.099/95, que aplicava justamente aos crimes de menor potencial ofensivo. Então, já é importante aqui essa resposta, por quê? Porque ela vai já fazer ressalva dizendo, ó, aqui não se cabe mais a substituição de pena, aqui não se cabe mais as penas alternativas, muito pelo contrário, aqui cabe a aplicabilidade das penas privativas de liberdade para que esse acusado ele entenda que ele ultrapassou um limite gravíssimo dentro do ordenamento jurídico. Tá bem? Então é importante já que a gente estabeleça isso, que vocês já venham tendo esse pleno conhecimento de agora para entender as funcionalidades das aplicabilidades das penas dentro da Lei 11.340/2006, tá? Então, dentro da Lei Maria da Penha, perceba, voltamos e tornamos novamente ao parágrafo 8º do artigo 226 da nossa Constituição Federal, porque a Lei Maria da Penha ela vem para criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º da lei da Constituição Federal, né, no artigo 226, tá? Então, a conversão, portanto, e respeita, portanto, a convenção, aliás, melhor dizendo, sobre a eliminação, tá, de todas as formas de violência contra a mulher, também respeita a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, e também respeita outros tratados internacionais, né, confirmando, ratificados, portanto, confirmados aí pela nossa República Federativa do Brasil. Então, outro ponto também é que a Lei Maria da Penha, que é uma legislação especial, pessoal, tornando aquela questão da pirâmide de Kelsen, tá? Existe um ponderamento jurídico nos estudos de introdução ao direito, por exemplo, né? Lá no início da faculdade, e me lembro muito que a professora me ensinou sobre isso, que é o seguinte, sempre que uma lei tivesse em conflito com outra lei, deveria se ponderar e deveria se observar a pirâmide de Kelsen. Observando essa pirâmide, a gente observaria as antinomias de normas, quando uma lei fala uma coisa e outra lei fala sobre outra coisa. E a gente observa em que posição essa lei está na pirâmide de Kelsen. Suponhamos, portanto, que a gente tem, portanto, a lei, né, 9.099/95, menor potencial ofensivo, estamos falando sobre ela aqui, Código Penal. E temos a lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha. Nos crimes, tá? Nos crimes cometidos de agressão física contra a mulher, a gente aplica qual lei? Você pode dizer, só a Lei Maria da Penha, porque a gente está falando de mulher. Não só por isso, porque se entende que
O legislador tomou mais tempo, observou e estudou melhor a situação da aplicabilidade nesse quadro específico da mulher dentro da Lei Maria da Penha, porque ela é uma legislação especial. Então, no conflito entre uma norma geral e uma legislação especial, sobressai a legislação especial, porque entende que o legislador, ele observou por mais específico, por mais tempo, melhor dizendo, essa situação que essa lei abarca, tá? Por isso que é importante falar sobre isso. Outro ponto é que, voltando aqui ao nosso material, dispõe agora sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, visando o quê? A celeridade desse processo que é essencial, tá? A punição, a proteção, inclusive, integral dessa mulher, ela necessita de velocidade, de celeridade, porque eu preciso proteger essa mulher o mais rápido possível. Por isso que quando um advogado, quando uma autoridade entra com um pedido de medida protetiva, o nome da medida é medidas protetivas de urgência, porque requer uma urgência do judiciário. Portanto, que se cria um juizado de violência doméstica, onde esse processo ele vai tramitar com uma velocidade muito maior. Tá? Também aqui voltando ao Instituto da Medida Protetiva, né, estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Portanto, a gente está falando aqui sobre o Instituto da Medida Protetiva, da MP, que infelizmente é um instituto importantíssimo, mas que infelizmente por falta, né, de efetivo das equipes de segurança pública, não há condições de cumprir especificamente como está posto na lei, de que, por exemplo, essa mulher ela poderia e estaria, portanto, protegida de um agente de segurança pública o tempo todo, enquanto vigora essa medida protetiva. Infelizmente isso não é possível, tá? E às vezes o que acontece é que, infelizmente, por dificuldade de locomoção, de localidade que essa mulher se encontra, esses agressores acabam chegando muito mais rápido a ela do que, infelizmente, as equipes de segurança pública. Tá? É importante também a gente tratar sobre esse ponto. Outro ponto importante é a respeito do objeto da Lei 11.340, né, /2006, que diz que toda mulher, independentemente da classe, da raça, etnia, orientação sexual, gente, isso aqui é importantíssimo, essa parte da orientação sexual, vou falar já o porquê, da renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Perceba, aqui muito é semelhante ao nosso artigo 5º da Constituição da República, onde já estabelecia, portanto, a igualdade, né, onde ele traz que todos são iguais perante a lei, ou seja, já estabelecia essa igualdade entre homens e mulheres e todos os brasileiros e estrangeiros. No entanto, a Lei Maria da Penha, ela ratifica, ela confirma, ela traz novamente e reafirma justamente esses direitos das mulheres, trazendo que, sendo-lhes assegurado as oportunidades e facilidades para viver sem violência, importantíssimo, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Pessoal, essa parte da saúde mental é importantíssima, porque me lembro e me recordo muito bem, lá no ano especificamente, acredito que 2019 para 2020, onde uma adolescente, infelizmente aí, uma criança, aliás, aos 13 anos de idade, foi estuprada pelo padrasto e, portanto, infelizmente acabou vindo a engravidar, né, desse estupro. Ela tem o direito ao aborto constitucional, está estabelecido, em casos de estupro no Brasil é liberado o aborto, feito pelo SUS, e infelizmente a gente viu dentro da própria sociedade que não houve um protecionismo a essa menina, não houve uma proteção integral da sociedade a essa menina, porque o Estado usou seus mecanismos, óbvio, para proteger essa menina como deveria de fato ser, assegurar ela o direito ao aborto. No entanto, as sociedades, dentro da sociedade brasileira, né, o corpo social brasileiro, infelizmente, eu vi uma cena de horror na época que vários médicos se recusaram a fazer o procedimento pelos mais variados motivos, todos de cunho religiosos, tá? Infelizmente, não fizeram jus ao juramento de Hipócrates, tá? E posteriormente, um único médico, salvo engano, do Pernambuco, se prontificou a fazer o procedimento dessa menina. Vocês podem pesquisar na internet, isso é conhecimento público, infelizmente. Veio essa notícia no ano 2019 ou 2020, não me recordo especificamente o ano, tá? E pessoas, líderes religiosos de várias religiões foram para a porta dessa clínica bravejar, né,
chamando uma criança de assassina, né, porque ela tinha sido estuprada e teria o seu direito constitucional de fazer o aborto, chamando ela de assassina. Ora, ela não é assassina. Pelo contrário, os olhos se voltaram para a pessoa errada. Os olhos de punição se voltaram para a vítima e não para o agressor. Era necessário que se observasse o agressor dentro dessa situação, né? Que o Estado e que a sociedade se revoltassem com o agressor, ora, não com a vítima, que vai ter que carregar o fardo físico e mental de ter passado por uma situação tão esdrúxula. Então, infelizmente, a gente tem que observar, e por isso que é essencial a Lei Maria da Penha, para que se proteja a vítima. Tem que ser de fato uma lei protecionista, é essencial, tá? Mas essa menina, ela fez o procedimento, né? O Estado, inclusive, ele teve, né, que criar uma nova identidade para a menina, e a mãe colocaram elas na proteção à testemunha, né? Elas agora moram em outro estado, em outra cidade, enfim, que não há registro, nem evidentemente, né, visando a proteção delas, de quem sejam, o nome e onde estão, tá? Outro ponto que traz a lei, serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo do direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, né, à cultura, ao acesso à justiça, que é importantíssimo, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então perceba, novamente, trazemos aqui o artigo 226 da nossa Constituição, que trabalha a ideia de família e da proteção integral do Estado e da convivência familiar e os seus integrantes, lá à luz do parágrafo 8º também do artigo 226. Tá? E aí eu pergunto para os senhores, né, para as senhoras, é só o Estado que tem esse dever? E é evidentemente que não, que nem eu coloquei aqui bem grande, não, tá? Cabe, portanto, à família, à sociedade, essencialmente, novamente, trago isso para vocês, não somente cabe ao Estado, a sociedade tem um papel importantíssimo nesse cenário. Então, cabe à sociedade também, ao poder público, evidentemente, isso numa sua máxima absoluta, criar condições necessárias, tá, para o efetivo exercício de todos os direitos que a gente citou agora há pouco, né, os direitos supracitados agora há pouco. Tá, a gente estabeleceu isso agora há pouco, que direitos eram estes? São essenciais. Então, efetivamente, quando a Lei Maria da Penha ela deve ser aplicada? E para que a gente responda essa pergunta, a gente tem que entender primeiro o que seria essa violência contra a mulher. E ainda bem, que nem eu falei para vocês lá do artigo 5º da Lei Maria da Penha, agora há pouco, o legislador ele traz para a gente o que é, justamente, dentro do diploma legal, o que seria essa violência contra a mulher, para que não restem dúvidas, para que não restem margem, tá? Que nem eu falo para vocês, para que no caso prático, quando essa mulher chegue para a autoridade ela não destoe daquilo que está estabelecido no diploma legal. Tem que seguir a risca. Gente, isso aqui é uma crítica social importante, porque eu não estou falando que o sistema jurídico brasileiro não funcione, que as autoridades não façam o seu trabalho. Evidentemente que não, óbvio que não, né? Mas infelizmente há servidores, há agentes dentro desse sistema que infelizmente não honram, né, o sistema jurídico brasileiro. A gente sabe muito bem disso, tá? Então, para que não se reste dúvida, outro ponto bem importante é que foram criadas, né, delegacias da mulher, justamente visando essa proteção integral ainda mais dessa mulher, tá? Então, vai trazer para a gente aqui o artigo 5º, o seguinte, eu vou ler para vocês aqui o que traz o artigo 5º, tá? Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Por que é importante falar disso? E volta naquela questão da orientação sexual. Por quê? Porque há novos julgados do STJ, onde ele reconhece a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para transexuais, para mulheres transexuais. Decisão esta é importantíssima dentro do ordenamento jurídico, porque inova e atualiza a aplicabilidade, né, das jurisprudências da Lei Maria da Penha, tá? Então, inciso 1º, no âmbito da unidade doméstica, compreendida ali como um espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, importantíssimo, ou seja, a Lei Maria da Penha, já de agora aprendam isso, aplica-se às violências contra a mulher, cujos seus agressores sejam um pai, um irmão, um primo, um tio, tá? Um avô, um namorado, um noivo,
que convivam no mesmo ambiente ou não, estejam casados ou não, estejam em união estável ou não, tá? Podem os mesmos, inclusive, nem conviver dentro da própria casa, podem não ter nem laço afetivo, nem consanguíneo, tá? Então não precisa ter esse vínculo, tá? Ou até mesmo os chamados agregados. O inciso segundo traz que no âmbito da família, compreendida, portanto, como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram, portanto, aparentados, né? Aí vale para os indivíduos que estão dentro da família, né? Ali como de criação ou enfim, filhos adotivos de fato, unidos por laços naturais, que eu falei, consanguíneos, ou não, né? Por afinidade ou por vontade expressa, vide união estável. Tá? Inciso terceiro, ainda traz que qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida independe da coabitação. Perceba, independe de que eu more junto com aquela vítima. Tá? Independe de que o agressor more junto com a vítima. Outro ponto importante é aqui, ó, parágrafo único. As relações pessoais denunciadas nesse artigo independem da orientação sexual. Então perceba, a Lei Maria da Penha ela independe da orientação sexual dessa mulher. Independe, portanto, se essa mulher ela é heterossexual, né, e convive ali num relacionamento com um homem, ou se ela, portanto, é pansexual e, portanto, convive ali com a mulher, né, ou é homossexual e convive com a mulher. De forma alguma, tá? Então isso independe aí da orientação sexual dessa mulher, porque para o Estado não interessa. Para o Estado interessa apenas a proteção integral desta mulher dentro dessa relação, dentro desse cenário de violência doméstica. É importantíssimo falar sobre isso, tá? E aí na nossa próxima aula versaremos sobre alguns pontos importantes que eu já estabeleci aqui, né? Eu coloquei aqui, ó, qualquer ação ou omissão baseada em gênero, dentro de 3 pontos importantes. O primeiro, no âmbito da unidade doméstica. Na nossa próxima aula a gente vai entender o que é uma unidade doméstica. No âmbito das famílias, também vamos entender na nossa próxima aula o que é, e, portanto, o que se compreende, portanto, como sendo família, ou em qualquer relação íntima portanto, de afeto. Então a gente vai entender também isso na nossa próxima aula, tá? Até aqui é importante frisar que essas nossas primeiras aulas, tá? Elas estão sendo divididas em cerca de 30 a 35 minutos, para que não fique algo muito maçante nem cansativo para você. Não esqueça de acessar o material dessa aula, que é esse material que eu apresentei aqui para vocês, para que vocês vão acompanhando juntos comigo, tá? Ou no decorrer dessa nossa aula. Vamos aprofundar ainda mais. Aqui, por enquanto, é só o começo, tá? Por enquanto, eu fico aqui e encontro você na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá!